Olá pessoal, tudo bem? A partir de agora eu vou dar início a vídeos com mini aulas sobre teoria do delito, a tentar explicar da maneira mais didática possível os elementos que compõem o conceito de crime, a importância do conceito analítico de crime e como isso vem sendo aplicado na jurisprudência pelos tribunais para posteriormente entrarmos em temas como tentativa, como consumação, como concurso de crimes, concurso de agentes. Tá? Mas para isso a gente precisa primeiro entender o que é o crime. Tá? E partindo não apenas de um conceito formal, mas de um conceito analítico. Né? Entender cada requisito que compõe o delito. Tá? Então, o que a gente diz inicialmente é que o conceito analítico de crime é que o delito é um fato típico, antijurídico e culpável. Então, daqui nós extraímos 3 requisitos que são essenciais para definir se um comportamento é criminoso ou não: a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade. Então, vou fazer um vídeo específico, ou alguns vídeos, né, como por exemplo, a tipicidade demanda mais de um vídeo, para explicar todos os elementos que compõem o conceito de crime. Tá? Mas o que é importante inicialmente? Né? Que o crime é uma conduta humana. O crime sempre será uma conduta humana, pode ser uma conduta ativa, no caso da ação, pode ser uma conduta passiva, no caso da omissão, né? Ou como alguns falam, uma conduta positiva, uma conduta negativa, mas o crime é um comportamento humano que implica fazer algo que a lei proíbe ou deixar de fazer algo que a lei impõe. Só que até chegar ao conceito analítico de crime, isso lá em meados do século XIX, com a escola tecnicista alemã, a grande preocupação com o crime não era com o seu aspecto normativo, mas sim como o crime enquanto fenômeno. Ou seja, por que uma pessoa pratica um crime? Né? Quem é o criminoso? Como evitar a prática de crime? O crime era objeto de estudos empíricos, né, da criminologia. A ciência buscava explicações para o crime enquanto fenômeno. Tanto é que nós temos aí as famosas escolas clássicas com Carrara, as escolas positivistas com Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Garófalo, né, que buscavam uma explicação, né, um fundamento para dizer por que uma pessoa pratica um crime. Né? Sobre isso também farei um vídeo posteriormente. Mas aqui eu dou início ao conceito analítico de crime. Né? Entender, né, por que determinado comportamento, de acordo com a lei, é crime. E aqui que está a diferença. Né? Até nós chegarmos no conceito analítico, a ciência do direito se preocupava com o conceito formal. Conceito formal, como o próprio nome diz, né? Crime é tudo aquilo que a lei define como tal. Mas aquilo que a lei diz que é crime, então é crime, né? Sem demandar grandes questionamentos. Posteriormente, vem o conceito material de crime, que reconhece que o crime não é um comportamento qualquer, ou um comportamento que seja desagradável, indesejado, mas um comportamento que de alguma forma representa um perigo ou um dano a um determinado interesse. Né? Esse interesse que posteriormente vem a ser chamado de bem jurídico. Eu também farei um vídeo especificamente sobre conceito de bem jurídico, evolução do conceito. Tá? Mas tanto o conceito formal quanto o conceito material têm a sua importância, mas são insuficientes quando nós estudamos o delito enquanto fenômeno jurídico. Porque é importante, quem diz o que é crime ou não é a lei. E
E aí nós temos que buscar elementos para dizer, olha, determinado comportamento é crime porque a conduta do agente está descrita num tipo penal, não há uma causa que exclua a ilicitude do fato, o sujeito é imputável, eu não poderia exigir um comportamento diferente daquela pessoa. Nessa dimensão, o conceito formal e o conceito material não explicam, por exemplo, por que matar alguém em legítima defesa deixa de ser crime. Por que agredir uma pessoa para defender a minha integridade física não é crime? Ou por que alguém que não tem capacidade plena de discernimento não responde por crime? Por que a lei reconhece que, em alguns casos, a conduta de uma pessoa, apesar de ser proibida, não é criminosa porque não se poderia exigir um comportamento diferente naquele caso concreto? Ou porque alguém deixa de responder por crime se incorre em erro, pensa estar praticando um comportamento quando na verdade está praticando um comportamento diverso. Então, toda a teoria do delito está sustentada no conceito analítico de crime. E o conceito analítico de crime segue uma ordem lógica. É feita uma avaliação contínua, uma avaliação numa ordem, e se nesse passo a passo não conseguirmos preencher os requisitos, então o fato deixa de ser crime. Então nós temos 4 requisitos que devem ser analisados. O primeiro é: o fato é uma conduta humana? Quer dizer, uma casa foi destruída porque alguém colocou uma bomba e explodiu essa bomba ou porque caiu um raio ali? É uma conduta humana ou não? Se a resposta for afirmativa, a gente passa para a segunda etapa. Essa conduta humana está tipificada como crime? Há um tipo penal que consiga abranger todos os elementos objetivos e subjetivos desse comportamento? Se a resposta for negativa, paro por aqui, o fato não é criminoso. Se a resposta for positiva, nós vamos para a terceira etapa. O fato típico é também antijurídico? Ou seja, o fato é típico, mas existe alguma situação na própria lei que permite esse comportamento? Tá? Que nós vamos ver depois na aula sobre antijuridicidade. Sendo o fato uma conduta humana, tipificada, antijurídica, nós vamos para a última etapa. Ou seja, o fato é culpável. Os elementos da culpabilidade estão presentes. Se a resposta for afirmativa, então nós chegamos à conclusão de que o fato é um crime. Se a resposta for negativa, nós chegamos à conclusão de que não é. Como, por exemplo, o inimputável pratica fato típico e antijurídico, mas não fato culpável, porque a imputabilidade do agente faz parte do conceito de culpabilidade. Isso nós vamos ver depois, com mais calma, cada um desses elementos, desses requisitos que formam o delito. Mas só para concluir esse vídeo inicial, é importante também ressaltar que a punibilidade não é requisito do delito. A punibilidade não é parte do delito. Existem alguns entendimentos, uma parte da doutrina muito pequena que reconhece a punibilidade como elemento do delito. Nós temos até algumas decisões no STJ do ministro Schietti que adota a punibilidade como requisito do delito, mas aqui são opiniões isoladas. A grande parte da doutrina e da jurisprudência reconhece o crime como fato típico, antijurídico e culpável.
A punibilidade é consequência do crime. Quando alguém pratica um crime, surge para o Estado a pretensão punitiva. Então, o Estado pode punir. Se vai punir ou não é outra história, que aí depende de processo, depende de condenação, transitado de julgado, enfim. Mas a punibilidade, que é essa possibilidade de punir alguém pela prática de um crime, é consequência deste crime. Então, nos próximos vídeos, nós vamos falar a respeito, né, de cada um desses requisitos do crime e trazer exemplos práticos da jurisprudência, né, de como esses conceitos, que são bastante teóricos, né, mas têm uma relevância prática muito grande. Pessoal, até a mais então, um grande abraço.